verdinho, né? Verdinho. Jandir, a música. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos, né, para uma noite de estudo, de esclarecimento e de engrandecimento. Gostaria de pedir às pessoas que estão com os celulares ligados, que desligassem, né? Porque a gente entra nesse clima, nessa sintonia, então é bom a gente permanecer numa sintonia calma, tranquila. Muitas pessoas estão chegando pela primeira vez aqui na casa, então eu vou dar uns recados. Que nossos trabalhos, todos os dias, menos nas sextas-feiras, né? O horário é esse, só que na quarta-feira o trabalho é feito à tarde, às 2 horas. E o plantão de atendimento também. Todos os dias tem, menos na sexta. E de preferência que as pessoas cheguem a uma hora antes das palestras, porque assim elas podem depois passar aqui, escutar as palestras, serem atendidas, né, no plantão, ouvirem depois a palestra e depois, em seguida, a aplicação dos passes. A casa também faz um trabalho de assistência social, atendendo as 60 famílias que já estão cadastradas, né, e elas vêm aqui de 15 em 15 dias, escutam uma palestra e recebem uma cesta básica e roupas. Então, quem quiser colaborar com mantimentos não perecíveis ou roupas, vai ser bem aceito. E também, o outro trabalho social que nós fazemos na casa é atender as pessoas que se encontram aí pelos viadutos, no Carandiru, ou pela voluntários, né? As pessoas necessitadas, também de 15 em 15 dias a gente faz esse trabalho de levar um lanche, um suco, um café. Isso aos sábados, então de 15 em 15 dias nos sábados. Quem quiser participar também, as portas estão abertas para ajudar. Hoje nós vamos ter uma palestra, nada mais justa do que referente ao Dia das Mães. Então vai ser muito boa, através do seu Caetano. Então agora nós vamos nos desligar de tudo, nos aquietando, serenando os nossos corações e sentindo essa calma penetrando em nós. Sentindo a presença desses irmãos que estão aqui para junto conosco aprender. E junto com eles nós vamos sentindo a presença do Pai, aquele nosso irmão maior, que nos envolve com seu manto sagrado, que nos mostra o caminho a seguir. Enfim, aquele que nos sustenta em todos os momentos de nossas vidas. Agradeçamos a Deus Todo-Poderoso a felicidade do reencarne, porque através desse reencarne, nesta nossa vida, nós vamos subindo degrau por degrau para o conhecimento maior espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, porque é o teu poder e a verdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora, então, nós vamos ter o nosso palestrante, o seu Caetano. Ele vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida. E o tema, como eu falei, vai ser emocionante, é Palavras de Mãe. Olá, meus irmãos, boa noite a todos.
Que a paz do nosso Divino Mestre seja com todos nós. Embora ela disse que era o Sr. Caetano, né? Poxa, estou ficando importante o Sr. Caetano. Deve ser meus cabelos brancos, né, cara? Que inspira tanto respeito, assim. Mas todos me conhecem por Caetano somente. E o que nós fazemos aqui, né, nessa casa de caridade é um bate-papo, né? Não é bem uma palestra, né? Mas é uma conversa fraterna e bem de pertinho, sim, né? Sobre os ensinamentos da doutrina espírita, lastreada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E hoje, realmente, o tema da casa da semana é homenageando as mães, né? Dia das Mães no próximo domingo, vamos comemorar. Então, nós estamos fazendo palestras referentes às mães. Vamos lembrar, então, antes de começar o trabalho, né? Porque nós temos a proposta de estudar sempre, não perder as oportunidades de estar reunido, a gente aprender sempre. E o tema mãe, né? O papel mãe, ele enseja muitos ensinamentos para nós, ensinamentos espirituais profundos para nós. É isso que nós vamos tentar dar uma pinceladinha hoje, né? Instigar vocês, né? Para que vocês possam procurar mais, pesquisar mais na doutrina espírita sobre esse papel, ser mãe, né? Então, para nossa curiosidade, vamos lembrar que a celebração mais antiga do Dia das Mães, de que se tem notícia, acontecia na Grécia há mais de 2000 anos. No início da primavera, os gregos costumavam fazer uma festa em homenagem a Réia, que era esposa de Cronos e mãe de Zeus, o Deus Supremo, né? Zeus é o Deus Supremo dos gregos, né? Então, há mais de 2000 anos já comemoravam. Depois, bem mais tarde, em 1600, na Inglaterra também se comemorava o Domingo Materno, que era um dia só, era no quarto domingo depois da Quaresma, quando todos os trabalhadores não tinham trabalho, paravam, se reuniam com suas mães, as suas famílias, todo mundo se reunia e compartilhavam o chamado bolo materno naquele domingo, né? É interessante, era bem interessante. Aqui, nas Américas, a primeira comemoração do Dia das Mães começou em 1907 nos Estados Unidos, através de uma menina, Ana Jarvis, que iniciou uma campanha pelo Dia das Mães. Ela queria uma campanha para estabelecer. Lógico que ela conhecia a comemoração dos ingleses, né? O Domingo Materno, e solicitou ao governador do estado para instituir o Dia das Mães, lá em 1907, começo do século passado, né? Ela escolheu o segundo domingo de maio para a celebração, porque nesse ano foi quando fez 2 anos que sua mãe tinha morrido, né? Em 1907. Então, em homenagem à mãe. E o governador do estado realizou a primeira celebração oficial Dia das Mães 3 anos depois, em 1910. E em 1911 a data foi comemorada em todo o país, mas só em 14 foi oficializada. Aqui no Brasil, a primeira comemoração do Dia das Mães foi feita pela Associação Cristã de Moços, a ACM, em Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Interessante, né? 18, primeira comemoração. Mas só em 1932, o presidente Getúlio Vargas estabeleceu o segundo domingo de maio como data oficial para a comemoração. Olha que interessante, né? Interessante ter esse pequeno histórico aí de como estabeleceu o segundo domingo de maio como Dia das Mães. Nossa, estão animados lá no curso. Está vendo como é gostoso estudar Espiritismo? Está vendo? Estão estudando lá o livro dos Espíritos, né? O segundo ano de doutrina, né? Estão estudando e é uma coisa alegre, não é uma coisa sisuda, como o pessoal pensa, não, está Espiritismo, né? Vamos só ver fantasma, falar de espírito. Não, aquela penumbra, aquela coisa. Não, é uma coisa bem gostosa, né? Muito animada, inclusive. Olha lá. Muito... É verdade, continua. Muito bem. Vamos então ao nosso trabalho. A palestra de hoje, quer dizer, esse nosso bate-papo vai estar lastreado num texto lá de Emmanuel, que está lá no Caminho, Verdade e Vida, que é Palavras de Mãe, onde ele vai evocar uma citação de Maria, né? Homenagem às mães, uma citação de Maria, porque sempre a gente tem as citações aqui de Paulo, João, né? Dos evangelistas, né? São todos homens, né? Hoje não, hoje em homenagem às mães nós vamos pegar uma citação de Maria. Mas antes de a gente ir lá, aqui no texto, nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4, Pluralidade das Existências,
no item 6º, onde os nossos irmãos espirituais vão esclarecer Kardec sobre a questão do sexo dos espíritos. Né? Sexo dos espíritos. Toda coisa começa aí, né? Por quê? Mãe lembra o quê? Elemento polo feminino, não é isso? Nós espíritos, os espíritos vão nos lembrar aqui, que nós não temos sexo. Né? Os espíritos têm sexo? Não. Como entendeis? Porque o sexo depende da constituição orgânica. É uma coisa só dos nossos corpos. Né? Tá adstrito à matéria, aos mundos materiais. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Guardemos isso. A pergunta é a seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Guardemos aí também. Na seguinte: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Ou seja, quando estamos desencarnados, né? Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Aí Kardec resume: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Vamos parar por aqui. É isso que nós vamos pegar aqui, só para fazer uma introdução nesse assunto. E é justamente isso, meus irmãos. Nós, em essência, não temos sexo. Temos que sim, que atuar no polo masculino ou feminino, quando descemos para as experiências dos mundos físicos, nos mundos mais densos. Porque a lei aqui assim o exige. Vamos lembrar que a partir do reino vegetal, os polos feminino e masculino entram em ação, em comunhão. São chamados a atuar dentro de certas leis especificadas por Deus, nosso Pai, para constituir, a palavra correta é realmente constituir e construir os mundos materiais. Então, a gente vê isso nas plantas, né? A gente vê isso no reino animal. E também aqui onde nós estamos, no reino hominal. Quem não estiver acostumado com esses termos, não se assustem, gente, né? A gente vai tentando ao longo da palestra esmiuçando isso daí. E não podia ser diferente no reino nominal, porque nós seguimos um padrão único na criação. A criação não tem exceções. É uma regra única para todo mundo. Como nós, espírito, percorremos todos esses reinos, a regra é uma só para nós. E aqui no reino nominal, quando nós chegamos no reino nominal, nós também, enquanto espíritos, ocupamos, ora, corpos femininos, ora, corpos masculinos, segundo determina os nossos maiores, os nossos instrutores, visando o nosso aprendizado. E é necessário, por quê? No elemento masculino, nós temos as experiências necessárias para colaborarmos na construção, para atuarmos na matéria. Do lado feminino, também. O lado feminino com a sua leveza, o masculino com o seu impacto, com a sua força, né, com a sua determinação, e o lado feminino com a sua pureza, com a sua delicadeza, com a sua beleza, equilibra, faz o equilíbrio. Então, feminino e masculino equilibram-se. E é por isso que nós temos que atuar, ora no polo feminino, ora no polo masculino. Muito bem. Nós vemos isso nas famílias que se agrupam homens e mulheres formando as famílias, polo feminino, espíritos atuando no polo masculino e espíritos atuando no polo feminino, se unindo para colaborar com Deus. Muito bem, aí chegamos à mulher, o polo feminino, que a nossa atenção hoje, vamos deixar
o polo masculino agora, que já entendemos, que ele já colabora com ele é um colaborador do polo feminino, e vamos concentrar no polo feminino, na mulher, que nós chamamos de mulher, que é a figura, né, que simboliza o polo feminino no nosso reino, no reino nominal aqui. E Deus direcionou, Deus outorgou a mulher, ao polo feminino, o direito de colaborar com ele na preservação da vida. Não é isso? É por isso que Meimei, com muita sabedoria, diz assim: no ambiente doméstico, o coração materno deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, da mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. E todos nós sabemos que a mulher, até bem pouco tempo atrás, era relegada a um papel de segunda classe entre nós, injustamente. Né? A ela cabia toda a sorte de deveres e muito poucos direitos, né? Até bem pouco tempo assim. E elas reclamavam. E até tem uma historinha que Meimei conta muito bem, no livro Luz no Lar, em que diz a lenda que a mulher foi reclamar com Deus. Poxa, mas Deus, eu tenho só deveres, eu tenho muitos trabalhos, eu carrego sobre as minhas costas a missão de receber os filhos, de educá-los, de encaminhá-los, de cuidá-los. E os homens não, eles vão para os mundos, eles se esbravam, eles são os donos do mundo, eles estão, né, fazendo as coisas mais interessantes do que eu, que fico ali, no lar, né, fazendo só os trabalhos domésticos. Aí Deus disse para ela, segundo a historinha aqui: dei o mundo aos homens, mas confiarei a vida ao teu coração. Olha que interessante. O mundo é dos homens, ou seja, o polo masculino, vamos entender a mensagem dessa forma, o polo masculino, é isso que ele tem que fazer. Ele tem força física, espírito de empreendedor, todas essas características masculinas que Deus dotou o homem. Para isso mesmo, para desbravar, para pesquisar, né? Mas deu à mulher o direito de colaborar com ele na multiplicação da vida no nosso planeta. Tarefa divina. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Porque o sonho de cada espírito que atua no polo feminino, nas encarnações, o que é? Ser mãe, num determinado ponto dessa experiência. Né? Por quê? É uma experiência sublime. É uma experiência na qual nós estamos mais perto de Deus. É uma experiência na qual nós estamos juntos, irmanados com o Criador. Nós estamos colaborando diretamente com Deus na geração da vida. Ou seja, nós não geramos a vida, a gente sabe que não, porque a vida é de Deus, é Deus que anima todos os seus filhos, é Ele que é o doador da vida, mas nós colaboramos, porque a mulher recebe na sua organização, no seu corpo feminino, que está preparado para isso, filhos de Deus, seres divinos também como nós, que vêm para as suas experiências através das reencarnações, através dos renascimentos. Não é isso? Então, essa é a tarefa divina que está incumbida a todos os espíritos que estão atuando hoje no polo feminino, a todas as mulheres. É a ela que Deus incumbiu essa tarefa divina. E ao homem não cabe nada? Vamos resgatando aqui. Não. O homem cabe sim sustentar, dar apoio ao elemento feminino. Então, o papel do elemento masculino, dar apoio ao elemento feminino nessa tarefa sublime, amparando-a, né? Colaborando, auxiliando, né? Com carinho, ternura. É isso que o Pai pede, a colaboração desses dois polos fundamentais para a vida,
onde nós estamos atuando, para que haja vida em harmonia, não é verdade? Então, tenhamos isso como foco. E aí, nós vamos agora, nesse ponto, recordar uma figura que é para nós o símbolo de mãe no nosso planeta, que é Maria, a nossa mãe divina, não é isso? Mãe de Jesus, que foi aquela que teve a felicidade de receber Jesus, o nosso irmão maior, aqui em nosso meio. Foi através da colaboração de Maria que Jesus pôde estar conosco. E a gente sabe que tudo é programado, né? Tudo é acordado. Quando nós queremos nascer, ou renascer, voltar para o mundo, nós temos que nos confabular, temos que nos reunir no plano espiritual, e entre nós, na família que nós escolhemos, que foi escolhida para nós nos entendermos, escolher os pais, né? Por isso é fundamental uma família, chega a ser assim divina, tem esse caráter divino. Por quê? Porque é uma reunião de espíritos que precisam progredir e que vão se reunir, discutir os papéis que cada um vai desempenhar nesse núcleo que irá se formar nos planos materiais, ou seja, aqui na Terra, onde nós estamos. Tem esse lado transcendente na família, porque nós estamos acostumados a ficar olhando somente a família carnal, pai, mãe, tio, né? Os irmãos, e nós esquecemos de olhar esse lado espiritual das famílias, que ou seja, onde se reúnem espíritos, amigos ou não, muitos são aniversários do passado, que se reúnem para se reajustarem ou para caminharem, para progredirem. A família tem isso. O objetivo da família é isso, a gente progredir. E a mulher tem esse papel fundamental levantado aqui por Meimei, porque é ela que recebe no seu seio os filhos do Pai. É ela que embala nos seus braços nos primeiros momentos esses irmãos. É ela que dá todo o carinho, dá todo o amparo, proteção nos primeiros anos de vida, quando nós não conseguimos dar nem os primeiros passos. É ela que nos assessora quando nós vamos para o aprendizado na escola. É ela que vela por nós quando somos bebês. Vela pelo nosso sonho, pela nossa segurança. É ela que fica aflita quando nós saímos de casa à noite, quando somos adolescentes. É esse coração aflito que sempre nos espera o retorno. Sempre são as mulheres que sofrem mais nos conflitos, quando os homens são geralmente chamados aos combates sangrentos, né? Fraticidas. Quem fica nos lares com as crianças? A mulher. O elemento feminino, a mulher, cuidando o quê? Da vida, não é verdade? Porque a gente sabe que nas guerras, o que acontece nas guerras? Muitas vidas se perdem, e elas ficam nos lares, cuidando de novas vidas. Então ela está sempre ali, perto dessa tarefa divina, né? Vemos hoje no mundo quadros tristes, por exemplo, na África, de praticamente nos campos de concentração, somente mulheres e crianças, a grande maioria, não é isso? Porque os homens estão envolvidos nos conflitos, geralmente acabam desencarnando aos montes, né? Vemos uma Madre Teresa de Calcutá, reunindo no seu amplexo fantástico uma série de outros espíritos necessitados de amparo. Vemos Irmã Dulce na Bahia, né? São todos corações femininos, espíritos que decidiram encarnar como no elemento feminino, para possibilitar avançar nessa tarefa de doação, de amor. Porque é aí que nós estamos mais perto de Deus, nosso Pai. Desse amor verdadeiro que Jesus nos disse. É aí que estamos mais próximo do exercício desse amor que Jesus queria nos ensinar. É o amor de mãe. Esse que um dia nós vamos sentir por toda a humanidade. Todos nós, indistintamente. Por isso que nós precisamos encarnar também. No polo, precisamos das experiências no polo feminino, porque todos nós temos que experienciar essa experiência de ser mãe. Que é aí que nós vamos desenvolver esse amor que Jesus nos pede. Mas vamos lá em Maria. Nós estávamos falando de Maria. Maria estava na festa de Caná, naquela festa de casamento famosa em que faltou vinho, lembra? É isso que fala aqui o texto de Emmanuel. Ele vai lembrar, puxar essa passagem. E o pessoal estava tudo preocupado, porque estava faltando vinho, chamaram Jesus para transformar a água em vinho. Isso, fazer vinho, né?
Sua mãe disse aos serventes, quem era o servente? O pessoal que estava servindo, né? Nas bodas, é uma festa grande, né? de casamento. E disse aos serventes, ao pessoal que estava preocupado com a falta de vinho, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso está lá no Evangelho de João, quem quiser conferir, tá? Fazei tudo, ele perguntou, o que fazemos agora, né? Não, procure Jesus, fazei tudo quanto ele vos disser. E Emmanuel pega essa frase de Maria e traz para os nossos dias, e ele diz o seguinte, gente, a frase é profunda e de profundo ensinamento filosófico ainda para nós. Porque, na verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Ou seja, o Evangelho não está ainda totalmente, 100% implantado na nossa humanidade. Nós estamos ainda numa espécie de namoro com o Evangelho, um noivado. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Nós somos os serventes. Então Maria está falando para nós. Nós somos os serventes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, Jesus, sigam Jesus. Olha que lindo, né? Né? O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. E, escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Então hoje, meus queridos, vamos escutar a nossa mãe maior Maria, nos aconselhando a seguir Jesus. Porque nós realmente, às vezes, aflitos, nossas lutas, estejamos no elemento masculino ou no elemento feminino, sejamos homens ou mulheres, né? Mães aflitas, quando nos sentirmos assim, vamos recorrer a Jesus. E nós, provando que nós temos uma profunda ligação com as nossas mães e com a nossa mãe maior, Maria, que nós sempre recorremos a ela nos nossos momentos de aflição. Todos nós. E a ela é erigida vários nomes, né, em sua homenagem, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, blá, blá, blá. É uma coisa só, é toda a nossa mãe. E nós vemos os nossos irmãos todos recorrendo a ela nos seus momentos de aflição. A Maria, a grande mãe. E é ela que muitas vezes intercede junto aos nossos irmãos maiores para que nos socorram em nossas aflições. É a ela que nós dirigimos nossas orações. É ela que intermedia, que faz a intersecção com os planos maiores. Está aqui nessa mensagem de hoje. E seguindo nessa direção, nós vamos lembrar, Meimei também nos lembra, que o coração maternal, essa experiência como mãe, é uma experiência marcante. Porque ser mãe, a gente sabe, tem até um adágio popular que diz que ser mãe é padecer no paraíso, não é verdade? É realmente dar tudo de si, sem esperar nenhuma recompensa. Todos nós, por experiência própria, reconhecemos em nossa mãe tudo de bom. Reconhecemos nela toda a dedicação, todo o carinho. Raramente, são raras exceções que não reconhecem. Até vou repetir aquele exemplo do Amiro, né, que ele disse quando o Chico ia nas prisões, que Chico ia visitar as prisões, ia visitar todos os locais onde havia sofrimento. As prisões eram um desses locais. E as pessoas perguntavam, Chico, você vê muitos espíritos obsessores nas prisões? Eu não preocupado com isso, né? Espírito fantasma. Você vê muitos espíritos obsessores nas prisões? Eu, não vejo. Eu vejo mães. Mães. E é isso também, que se cada um de nós formos nos presídios, né, nas FEBEMs, nas penitenciárias, nas casas de detenção, nós vamos ver muitas mães levando roupa, levando alimentos, levando isso, levando aquilo, levando carinho, levando uma palavra de consolo para os seus filhos. Elas nunca abandonam os seus filhos. Como nossa Mãe Celestial também não nos abandona. Maria, nossa Mãe Celestial, está à frente de grandes falanges
de espíritos socorristas nos umbrais, nas trevas, no Vale dos Suicidas. É a eles que os espíritos sofredores, quando cansados de todas as suas lutas, inglórias, apelam a Maria, lembram-se de Maria, a grande mãe. Então, é essa experiência que todos nós teremos que um dia desenvolver em nós, teremos que sentir em nós, para nos completarmos, para realmente aprendermos o verdadeiro sentido do que seja amor. E a grande lição que nós queremos fechar aqui com o Espiritismo é isso, que nós todos teremos essa oportunidade de sermos mães. Muitos de nós já fomos, e muitos de nós seremos. Nós todos teremos a oportunidade de experienciar essa vivência fantástica que é criar com Deus. Porque todos nós estamos fadados, o nosso destino é esse, sermos co-criadores com Deus. Nada na natureza é por acaso e nem está solto, sem nenhum objetivo, sem nenhuma proposta. Nós, enquanto espíritos já bastante avançados, nós estamos fadados, o nosso destino de espíritos imortais é colaborar com Deus. E nós já estamos colaborando agora. Essa é uma das coisas que a gente não percebe. Outra coisa que a gente não percebe, que a gente não medita nisso. Nós já estamos colaborando com Deus. Na medida que nós já estamos trabalhando pela nossa evolução, na medida que nós já estamos buscando ajudar irmãos nossos, na medida que já estamos entendendo que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós já estamos incorporando, nós já estamos colaborando com Deus, que é a grande lei, né? A grande chama que anima todos nós, que anima a vida. E as mães mais ainda, porque elas estão colaborando, inclusive, ostensivamente, né? Não é nem filosoficamente, é ostensivamente, quando recebe no seu seio um desses pequeninos reencarnantes que Deus envia para que ela cuide e encaminhe para o bom caminho. Até aqui. Vocês estão tão quietinhos, ou o assunto está muito sério, ou eu estou tornando ele muito sério. Exatamente. Então meditemos nisso. Quando nós realmente nos dispusermos, vocês vocês, queridas irmãs, que são espíritos que hoje estão atuando no polo feminino, são mulheres, pretendem ser mães ou que são mães, meditem nisso. Meditem nesse papel que hoje vocês estão desempenhando. E, muito mais, medite no que esse papel traz de experiências e de oportunidades de aprendizado para o teu próprio crescimento espiritual. São infinitas possibilidades. E vasta é o campo de trabalho nessa área. Ser mãe, né? É ser companheira, você desenvolve o lado companheiro, você é a professora, né? Você é a mestra, é a namorada, é a mulher. Então tem várias coisas envolvidas nesse relacionamento. E que nós já vamos exercitando desde já, porque qual é o objetivo? A gente exercitar esse amor com todos os nossos irmãos e a humanidade um dia. E para finalizar esse nosso comentário, mas antes de finalizar, muitas poderiam perguntar, mas e os filhos problemas? E os filhos problemas que eu receber no meu lar? Quem vai responder para nós é Chico, está aqui nesse livrinho do José Carlos de Luca. Filhos problemas. Filhos problemas são os espíritos que desencaminhamos no passado. Para que retornem às diretrizes do bem, necessitam de recuperar a confiança em nós. E às vezes leva a existência inteira. Então fiquemos com isso aqui. Meditem nisso também, queridas mães. Filhos problema. Lembra que a gente falou que a gente se reencarna junto na mesma família para acertar, para nos exercitar nessa troca, nessa comunhão novamente, visando o nosso progresso
nos acertarmos. E que muitos deles não são tão amigos assim. Não é? Nós somos, às vezes, devedores desses espíritos e pedimos para Deus recebê-los na nossa família para reeducá-los, para que nós tenhamos a responsabilidade de novo de reeducá-los. Então vamos meditar muito nisso. Fica aqui como uma provocação para vocês, porque a nossa função aqui não é nada pronto, é realmente estimulá-los a estudar, né, a buscar respostas dentro dessa nova ótica do Espiritismo. Porque a pedagogia cósmica nos oferece uma outra metodologia de estudo da vida concreta. A proposta de Jesus é que não fiquemos na filosofia, no etéreo, não. Todos os ensinamentos de Jesus são para que nós possamos trazê-los para o nosso dia a dia, para a nossa vida concreta, a vida de espírito encarnado. E dentro dessa proposta, a pedagogia estabelecida pelo Evangelho e esclarecida pelos nossos irmãos espirituais é de grande valia nessa nova proposta. Perfeito? Então, daí a importância de nós, já que estamos em comunhão num lar, numa família, já incentivarmos os nossos amigos, os nossos parentes a praticarmos o Evangelho no lar. E nós vamos desenvolvendo essa prática, vamos desenvolvendo essa experiência amorosa de nos tentarmos coligar dentro do Evangelho de Jesus, estudando com Jesus, tentando entender e expandir a nossa compreensão dos ensinamentos do Mestre, nessa nova proposta dada pelo Espiritismo. E para encerrarmos a nossa pequena bate-papo e abrir para os questionamentos, que são muitos, né, que serão muitos, vamos orar junto com Maria Dolores, que ela faz uma prece. Chama-se Mãe de Deus te abençoe. Quero, mãezinha, agradecer-te em festa por tudo que me dás ao coração, entretecer-te uma canção modesta, mas todo o esforço é vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer na essência toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna, Deus me acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que defina o sol quando aparece, o lírio quando nasce. Falar de ti, mostrar-te, isso seria como explicar na terra, olhando à altura, a doce maravilha de uma estrela a guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento que em meu peito humilde se extravasa, rogando ao céu te envolva em rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço, descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida como flor de teu sonho. Deus te engrandeça pelos sacrifícios e pelos sofrimentos que te impus, quando em pranto escondido te arrasavas para ser minha luz. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes tantas, quantas foram, não sei. Deus te enalteça a fonte de ternura, que nunca se enodoa e nem se cansa, pelo cuidado com que me restauras ante o dom do trabalho e a força da esperança. Perdoa se te oferto unicamente na minha devoção de todo dia o meu ramo de flores orvalhadas nas lágrimas que choro de alegria. Com júbilos divinos, Mãe querida, que a celeste bondade te coroe por tudo que nos dá nos caminhos da vida. Deus te exalte e abençoe. Fique aí para todas as mães, graças a Deus. Caetano, sou eu. Como conciliar essa mãe que você descreveu aí, né, com a mãe de hoje em dia, né? Na minha escola, eu sou engenheiro, não? Na minha escola, no meu tempo, em 55, se formaram 100 formandos, tinha 3 mulheres.
Hoje, uma escola de engenharia tem a metade quase, de mulheres, né? Como conciliar, então, uma coisa com a outra? Muito bem. Vamos lá, é um desafio, né? É isso aí, como, né, as mulheres vão conciliar, né, uma participação maior na vida profissional, de atuação no mundo, que tipicamente era dos homens, né, reservado ao ambiente masculino, e hoje elas estão pedindo a sua participação. Como conciliar? Através do Evangelho, colaboração. Quando nós falamos quando nós tecemos esse quadro da mulher, nós não estamos aqui querendo dizer que a mulher tem que ser submissa, jamais, porque nós vimos que, em essência, ela é um espírito, que precisa também se desenvolver em todos os aspectos, né, da vida, em ciência, em tudo, em conhecimento. Né? Então, em essência, todos nós somos espíritos precisando de trabalho, de conhecimento. Agora, quando a mulher realmente se alça a galgar os degraus de uma profissão, os caminhos acadêmicos, né, auxiliando o elemento masculino, quer dizer, se juntando ao elemento masculino para melhorar o mundo, para desenvolver o mundo, para transformá-lo em coisas melhores, ela, na verdade, ela pega mais uma tarefa para si, né? Além de todas aquelas tarefas que ela já tem de por inerente a ela, como elemento que ela é, de trazer beleza, doçura, né, candura para esse mundo, de responsabilidade para com os filhos, de encaminhar os filhos, ainda assume essa responsabilidade de auxiliar o homem nesse trabalho, de melhorar ainda mais este mundo, pondo literalmente a mão também na massa. É assim que eu vejo. E não foge do Evangelho, porque não é proibido. Evoluir, aprender e progredir não é proibido, dentro das propostas de fraternidade e solidariedade. Não é guerrear com o elemento masculino, mas sim colaborar ainda mais. Eu vejo dessa forma. Preferem seguir uma vida acadêmica, né? Uma profissão acadêmica. Mais um. Acho que nós podemos ser homens, ser mulher em várias reencarnações. Isso aí não vai pesar muito. Em cada encarnação, nós estamos aprendendo, aprimorando o conhecimento, ou como homem, ou como mulher. Inclusive, domingo agora vou mudar lá. Vou mandar fazer o bolo para mim, porque eu já fui mãe também. Perfeitamente, lembrou bem o Lourenço, como os espíritos disseram aqui no livro dos Espíritos, lembram? Não importa, depende do que o espírito quer, do que o espírito está precisando evoluir. Então, dependendo do trabalho que ele quer exercitar, dependendo do que ele precisa fazer para evoluir, às vezes ele pode se utilizar, ele pode trabalhar no polo feminino e às vezes no polo masculino. Tudo depende dos seus objetivos. E a pedagogia cósmica, né, a grande escola cósmica, oferece essas duas possibilidades para que nós nos exercitemos, porque nós estamos aprendendo. Então, toda essa coisa aqui, levantada entre nós aqui, de antagonismos entre homens e mulheres, não existe. Na verdade, é uma grande perda de tempo, porque, na verdade, é uma coisa só. Como bem lembrou o Lourenço, é as duas faces de uma coisa só. Muito bem. Mais alguém? Vocês não se animaram a perguntar nada? Vocês... Eu estava analisando o que está falando. É claro, a mulher hoje trabalhando, competindo com o homem, a única coisa que vai restar a ela é saber condicionar o filtrar melhor o amor. Por falta de tempo, tem que melhorar a qualidade do amor. Não, vamos dizer, ela fica 2 horas com os filhos, aquilo vai representar mais de 8 se ela estivesse em casa, se ela souber. Né? Porque também tem mães que passam o dia todo com os filhos, e às vezes não é aquela, não tem aquele encantamento, aquele amor, aquela dedicação, a gente vê tanta coisa, não é? E às vezes a mulher trabalhando, ela vai ter mais percepção dessa qualidade, né? Desse retorno que tem que dar, porque ela tem pouco tempo. Então, ela é uma heroína mesmo. Aí, essa mulher é uma heroína. Ela agregou tarefas, né? É uma heroína, além dela trabalhar e ajudar no sustento da família, ajudar o marido. Às vezes ela está melhor do que o marido financeiramente, e às vezes ela acostumou hoje, nos dias de hoje, a ter seu próprio ganho. Em parte é bom,
porque às vezes o casamento se solidifica, né? Porque o homem conta com ela, ela também conta com o esposo. Então é importante isso, porque a gente vê tanta desarmonia no lar, nesse caso, um problema de dinheiro também. Consolidando essa fraternidade que tem que existir entre todos nós, né? Acabando com essa divisão, com essa disputa. Não tem que ter disputa, cada um na sua faixa vibratória e dentro do seu elemento específico está colaborando. Aí, na verdade, colaboração. E quando ela realmente vai para profissões, na verdade, é o que estamos comentando aqui, ela agrega mais responsabilidade para si mesma, né? Por quê? Porque ela se sente capacitada. É um espírito que já tem uma certa experiência, né? O mestre, como é o meu nome daqui? Como ele chama? Seu Américo. Um espírito feminino que vem com essa ânsia de aprender, de querer colaborar, de atuar em áreas que realmente não são afetas às mulheres, a gente tem que entender que é um espírito que está com uma experiência já de uma certa consideração, porque ela já se sente capacitado a avançar um pouco mais nessa colaboração, não é verdade? Nós temos que olhar por esse lado. Não entender como uma disputa, não. Se houver harmonia dentro como a doutrina propõe e o Evangelho nos ensina, não tem que haver disputa, tem que haver mais união para que haja realmente compreensão e colaboração e harmonia dentro dos lares, não é isso? Cada vez mais, né? Porque no fundo todos nós estamos concorrendo para o mesmo objetivo, ou seja, aprender, crescer espiritualmente. E muita coisa errada que aconteceu no relacionamento entre homem e mulher, principalmente da parte da mulher, porque a mulher foi subjugada desde épocas imemoriais. A mulher era tida, chegou a se falar que a mulher não tinha alma, né? Então, veja, a mulher aqui, as mulheres começaram a votar aqui no Brasil em 1932. Foram sempre discriminadas. Então, muitas coisas que aconteceram, oprimidas. É aquela tal de lei de causa e efeito, então, aquela revolta íntima que a mulher tinha dentro de si, também se propagou essa desunião, essa desarmonia, muitas coisas assim, né? E deixa eu completar. O caso do Chico, aqui ele falou, ele ia muito nas cadeiras, nas penitenciárias. Se ele via muito espírito lá, eles queriam dizer os obsessores, porque, sabe, aquelas criaturas de má conduta. Então, quando ele se referiu às mulheres, dos dois planos da vida, as próprias mãezinhas que estavam lá também colaborando. Bem lembrado, não era, ele estava se referindo só às mães encarnadas, não estava referindo a muitas mães desencarnadas também, né? E o Jurandir lembrou muito bem, as mulheres, o elemento feminino, as mulheres foram muito oprimidas e discriminadas realmente na nossa sociedade, porque é uma sociedade construída e dirigida por homens, né? Os donos do mundo. E os homens esqueciam que as mulheres eram as donas da vida, né? E que essas duas tarefas eram sublimes e que tinham que se unir como se uniu agora. Nós estamos caminhando para isso, né? Felizmente, quer dizer, não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Então, como nós estamos em evolução, nós passamos realmente por esse período de ignorância total do papel feminino. Por isso que hoje estou pedindo para meus irmãos a meditar, né, na questão do papel da mulher, né, no papel do polo masculino e feminino, para a gente ter esse entendimento universal, solidário, não essa coisa de separada. Tá? É isso que a gente está insistindo aqui. Nelsinho. Não, deixa ele falar. Porque você... Vai lá, Nelsinho. Peraí, segura aí. Não, mas o que você falou da mulher que era discriminada, ainda hoje, no mundo árabe, no Afeganistão, Irã, Iraque, a mulher ela não pode nem mostrar o rosto, ela tem que andar com a burca, ela não vota, ela não tem direito a nada. Exatamente. Ela simplesmente é um objeto, ela não é considerada de nada. Então, sim, mas eu digo isso hoje, no século XXI, 2010. Exatamente, para você ver. Tem tudo isso. Para vocês verem, meus irmãos, que nós temos muito ainda a caminhar. Quer dizer, já caminhamos um pouco, mas ainda temos que caminhar, não é verdade? E esse é o papel do Evangelho. O Evangelho, muito pelo contrário, sempre incluiu as mulheres. Jesus, os maiores colaboradores de Jesus no tempo dos apóstolos não foram só os 12. Tinha muita mulher no bastidor. Né? E lógico, os evangelhos, por ser masculinos, entre aspas, muitas vezes omite as mulheres, mas elas aparecem ali, nas entrelinhas elas aparecem, e elas tiveram um papel importantíssimo, embora discriminadas, embora
embora oprimida, a mulher sempre teve um papel fundamental na humanidade. Se a gente pegar a história, a gente vai sempre encontrar uma mulher atrás de um grande imperador, atrás de um grande governante, tá? E hoje nos governos também. Quer dizer, nos bastidores, apesar dela não ter voz, ela não ter voz, mas ela atuava, nunca ela se omitiu. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, a prova de que realmente é um espírito que está ali, gente. Não é a mulher como os homens queriam que fosse. Não, a mulher é um zero à esquerda. Não era isso. Por quê? Porque, corroborando o livro dos espíritos, são espíritos que estão temporariamente numa configuração feminina. São espíritos, às vezes, muito mais avançados, muito mais experientes, que às vezes se escondem, né, num corpo feminino para melhor atuar nos palcos do mundo. Mesmo. Exatamente, meus queridos. Então é isso que nós chamamos a meditar. Vamos meditar nesses aspectos, tá? Não vamos ficar só na aparência. Vamos um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho mais, né? Mais alguém? Sim, claro. O espírito, assim, quando vai reencarnar, o espírito é preparado para reencarnar. Então, isso é uma pergunta, né? Então, quando ele é preparado para vir novamente reencarnar como mãe, no caso, e essas mães que, quer dizer, ele é preparado para vir como mãe e aqui eles não aceitam, que aí vem o caso do aborto, das mães que abandonam seus filhos quando nascem. Como acontece assim, então, se já bem preparado para ser mãe, quer dizer, ela não aceita depois que reencarna, cresce, depois não aceita a maternidade. É triste, não é mesmo? Sim. Realmente. E às vezes nós ficamos perplexos, que realmente, poxa, se existe uma programação, por que existe, né? Por que alguns espíritos não conseguem levar a vida? Queridos irmãos, todos nós somos espíritos em evolução, em trabalho evolutivo. Nós ainda não temos toda a musculatura necessária para desenvolver tarefas sacrificiais. E às vezes aqui a mãe exige sacrifícios, né? E acontece muitas vezes isso mesmo. Apesar de toda a organização, de todo o amparo, de uma cúpula invisível que nós sabemos que existe, muitos espíritos chegam aqui e desistem da tarefa. Ou, quando se deparam com a tarefa, se desistem, não levam avante, por N motivos, tá? Não vamos discutir aqui. Porque o livre-arbítrio, ele não foi suprimido quando há planejamento, há aprendizado. Não foi suprimido. O espírito continua livre para decidir se ele vai cumprir aquela programação ou não cumprir, ou vai recuar. Lógico que se ele cumprisse, ele iria superar. Por isso que o Evangelho é baseado em incentivo e força para a gente superar dificuldades. Perfeito? Mas a dor e o sofrimento para corrigir, exato. Então, meus irmãos, isso envolve essa questão e está relacionada com o nosso livre-arbítrio. Apesar de programação, nós podemos desistir da programação e retomar uma outra hora. Com todas as consequências possíveis para a nossa evolução. Por quê? Não, é o seguinte, essa interação que está havendo, principalmente atualmente, da aptidão da mulher e do homem, isso é porque a mulher psiquicamente e fisicamente é diferente do homem. Exatamente, é o elemento masculino. Então essa interação está fazendo até o respeito, essa coisa antiga dos homens, está fazendo um respeito muito grande, está aparecendo, está aflorando o papel da mulher. Eu acho muito importante isso. É a evolução, né? Nós vamos chegar lá, não se comanda. Graças a Deus, porque todos nós temos que progredir, seja como homens ou como mulheres, colaborando sempre para um mundo melhor. Exatamente, né? Que precisa de unir dois elementos. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Que Deus continue nos abençoando os nossos propósitos de renovação espiritual e nos dando força. E Jesus, sempre através do seu Evangelho, nos dando esperança, muita esperança para conseguir nossos objetivos. Que Deus abençoe. Depois dessa palestra maravilhosa, viu? Chegou um momento também muito importante das nossas vibrações. Aquele momento que nós nos lembramos dos necessitados, dos aflitos, dos doentes, dos desamparados que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, perambulando pelas ruas,
Que Deus Todo-Poderoso, em sua infinita bondade, abençoe cada um deles em todas as suas necessidades. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, que uma luz enorme cubra todo o nosso planeta, com vibrações de muito amor, de muita paz, muita doação de cada um dos componentes deste planeta tão maravilhoso, que é abençoado por Deus. Vamos fazendo uma vibração por todos os nossos familiares, aqueles que nós reencarnamos com os laços familiares. Todos estamos aqui por algum motivo. Se nós nos unimos a esses familiares, tem sua razão de ser. Nada é por acaso. Uma vibração em particular por todas as mãezinhas do mundo, por cada uma em particular, que nos deram a vida, que tanto fizeram por nós, onde aquelas que ainda estão aqui presentes conosco, e aquelas que já partiram, que estão no seio do Senhor. Que todas elas sejam coroadas de rosas de bênção e de muito amor. Uma vibração por nós, que viemos até aqui, pudemos deixar todos os afazeres para aqui chegar, compreender essa doutrina e colocar em prática. E assim, muito mais fortalecidos, nós vamos voltar para os nossos lares, muito mais esperançosos, muito mais cheios de amor e com bastante fé. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora nós vamos continuar nesta vibração, e nós vamos passar para a outra parte do nosso trabalho, que são os passes.